Desenvolvimento pessoal, isso é algo muito interessante. Desenvolvimento pessoal pressupõe que nós vamos fazer mudanças, que a gente vai sair de uma situação que a gente está fazendo alguma coisa não muito bem feita e vai fazer isso melhor, nós vamos nos desenvolver naquela área específica. E a minha proposta aqui é que a gente possa se desenvolver da forma mais simples. É interessante que seja simples, a gente não faz, né? E permanente, tá? Porque não adianta você conseguir fazer alguma coisa melhor e depois voltar aos velhos hábitos, tá bom? Então a gente vai trabalhar essa ideia aí. Existem 3 princípios que vão dar suporte a isso aí. Primeiro é entender que o cérebro busca economia. Ele sempre vai buscar economizar energia. Então a gente tem que ficar esperto com essa questão se a gente quiser promover uma mudança permanente. O segundo ponto é que nós vamos sempre evitar a dor. Tudo que a gente faz é para evitar a dor e para buscar o prazer. Esses são os 3 princípios que norteiam qualquer mudança que a gente queira fazer e nós vamos usar isso a nosso favor, tá bom? Então essa é a ideia. Então qual que é a chave desse processo aí? Entendendo que o cérebro busca economia, sempre, que nós estamos sempre procurando evitar a dor e buscando prazer. A chave são os hábitos, tá? E o que é um hábito? Um hábito é uma ação inconsciente. Olha a dica aqui, ó. Ela é inconsciente, ou seja, você não precisa pensar para fazer. Então isso é econômico. Quando você define uma forma de responder uma certa situação, é assim que você vai responder sempre. Porque o cérebro não precisa pensar. Entendeu a ideia da economia aí? Então é econômico isso. Isso vai ser sempre voltado a evitar a dor e buscar o prazer. Sempre vai ser assim. Então economia, prazer e dor vão estar sempre na jogada. E nós vamos trabalhar isso aí de uma forma que nos beneficie, tá bom? Só vou dar um exemplo aqui, ó. Nós não comemos o que gostamos. Nós gostamos do que comemos. Você vai ver que a comida que você sente falta é aquela que você está habituado a comer. Se você muda a sua rotina alimentar, como eu estou fazendo agora, por exemplo, né, você sente falta. Eu adoro feijão, arroz, farinha, um azeite de boa qualidade, porque tem uns azeites ruins do caramba que a gente compra. E ovinho frito, gente, é bom demais. Então eu sinto saudade disso, porque esse foi um hábito, eu comi isso por muito tempo, né? Houve uma época na minha infância que eu não comia carne, eu tinha nojo de carne, eu era uma criança complicada, só comia ovo, então eu gosto muito de comer ovo. Então eu sinto falta disso, porque isso é meu hábito, tá? Então já que eu estou habituado, é isso que eu sinto falta, né? Mas eu estou criando estou educando aqui a minha ingesta, né, para poder ser mais produtiva, tá bom? Mas para entender, então, eu vou expandir essa questão. Eu sei que eu vou muito além do que é o simples, tá? Mas depois eu vou mostrar para você que existe uma maneira simples ali e você precisa entender isso que eu vou falar de uma forma mais ampla, para caso você tenha dificuldade de fazer da maneira simples. Você vai entender isso ao longo desse vídeo que eu estou criando aqui para você, tá bom? Eu vou entender o ciclo do hábito, ó. Nós temos internamente crenças, valores, memórias, nós temos uma visão de como as coisas são ou devem ser. Tá? Esse processo todo não é necessariamente consciente, muito disso é inconsciente. Então, o seu pensamento, o que você pensa em fazer, e o pensamento já é uma questão que gasta energia, tá? O pensamento é baseado, é influenciado por todas essas coisas, pelas crenças, pelas memórias, pelos valores, pela visão. E a intenção de nós criarmos hábitos é criarmos comportamentos que sejam aquilo que a gente quer e que não precisemos nem pensar, que o pensamento já gasta energia, tá bom? Por isso que a gente quer criar hábito. Vamos caminhando que a gente chega nisso aí. Então, o que acontece? O pensamento, a gente tem muitos pensamentos que a gente nem percebe, muitos são até inconscientes, mas a gente responde no dia a dia ao nosso sentimento. A gente se sente animado, disposto, poderoso, por exemplo, para fazer alguma coisa que a gente está querendo fazer diferente ou não. Então é o sentimento que leva a gente ao comportamento. Então nossas ações, elas dependem de como a gente se sente. A qualidade da sua ação depende de como você está se sentindo naquele dia. Concorda comigo? Pensa aí no dia a dia. E essa ação, e aqui está a chave, tá? Esse é o único elemento desse ciclo todo aí que produz resultado. É a ação que produz resultado, não é a crença, não é a memória, não é o valor, não é a visão, não é o sentimento, não é o pensamento, mas todos eles influenciam. É isso que eu quis dizer, que eu vou expandir um pouquinho, porque o nosso foco vai estar em cima da ação. Mas você precisa entender que tem alguma coisa em cima, tem alguma coisa antes, tá bom? E esse resultado, ele reforça a crença, ele valida, né, que aquelas memórias estão corretas, ou seja, fica um ciclo, fica rodando isso aí. E como é que a gente vai, então, agir de forma simples? Nós vamos atuar na ação mais para frente. Eu vou explicar um pouco melhor todo esse processo aí. Vamos repetir essa ação, essas ações, de tal ponto que elas se tornem um hábito. Então, ações repetidas criam um hábito. Então, a nossa chave é identificar, então,
qual resultado, olha lá no final, não nos está nos satisfazendo para que a gente possa mudar a ação que está produzindo aquele resultado, porque é a ação que produz resultado. Então, vamos analisar alguns resultados que podem não estar sendo interessantes para você. O peso que você tem, meu caso, o peso que você tem, seu salário, seus relacionamentos, seu nível de estresse, sua felicidade, seu proceder com os filhos. Então, a gente pode achar que isso aí é natural, né? Não, isso aí depende de todo aquele processo, crenças, valores, memórias, da maneira de ver o mundo, e isso não é necessariamente verdadeiro ou nosso. É isso que a gente vai expandir aqui um pouquinho, tá bom? Então, como é que nós vamos mudar isso aí? Nós vamos colocar o nosso foco na ação, tá bom? Então, a gente vai identificar o resultado que não nos interessa e nós vamos colocar o foco na ação para que a gente possa mudar o nosso resultado. Lembra que eu falei que a intenção aqui é fazer isso de forma mais simples e permanente possível. Como é que é simples e permanente? Quando você coloca foco na ação e muda seu hábito. Tem que fazer isso muitas vezes, dias, meses, e aí você cria um novo hábito. Então aquilo ali é permanente, tá bom? Então simplesmente nós vamos atuar na ação, entendendo que existe esse processo todo aí que vem lá de dentro, porque quando você vai tentar mudar a ação, você pode pode esbarrar em crenças limitadoras, você pode esbarrar em valores que não estão coerentes com aquele comportamento, porque a gente pode ter valores equivocados, a gente vai esbarrar nas memórias, que a gente tem experiências de fracasso, por exemplo, já tentei, por exemplo, perder peso, não consegui, né? E você tem uma visão, por exemplo, diversificar aqui os exemplos, né? Da maneira de criar os filhos que você acha que deve ser assim, que é o melhor jeito, né? Pode ser e pode não ser, né? Então você vai avaliar aqui ações e como essas questões todas que estão aqui do lado, elas estão influenciando as suas ações. E como é que isso tudo foi formado? Já que isso aí não necessariamente é seu. É o que você via, o que você ouvia, o que você vivenciou desde a sua infância. Você formou isso ao longo da vida, são crenças, valores, memórias dos seus pais e das pessoas significativas para você que foram sendo introjetadas. Na psicanálise a gente fala que a criança ela introjeta o pai e a mãe, né? Quando fecha o complexo de Édipo, ela introjeta inclusive a lei, né? Então aquilo ali passa a ser dela, mas não é dela. Ou seja, não foi pensado, não foi analisado se serve para ela. Só foi introjetado, faz parte dela agora, né? Desde a infância esse processo vai acontecendo e a gente precisa entender como isso funciona, né? Então eu vou passar um dever de casa para você, para que você possa fazer isso de uma forma mais profunda. A gente quer fazer isso de uma forma simples, mas é importante fazer de forma estruturada. Então qual é o dever de casa? Escolher uma área específica que você quer se desenvolver ou mudar seus hábitos. Então você vai analisar, porque trabalhar em muitas áreas ao mesmo tempo é complicado. Tá? Então você escolhe uma área específica. E você vai analisar, por minha sugestão, duas questões. Primeiro, qual resultado mais te incomoda? É a questão do peso, é a questão da grana, é a questão da relação com o cônjuge, é a relação dos filhos, qual é a área que está mais te incomodando aí? E a segunda questão, qual a mudança poderia afetar mais minha vida? Porque as mudanças, inclusive deixa eu mostrar aqui uma ferramenta que a gente usa no coach, que chama Roda da Vida, né? Ela tem várias áreas, tá vendo? E normalmente quando eu conduzo um processo de coaching, a pessoa quer fazer uma mudança, às vezes ela me contrata para fazer uma mudança e trabalha outra, porque ela percebe que tem outra coisa impedindo aquela certa área. Por exemplo, meu lazer não está legal, está faltando grana, ou está faltando tempo, está faltando gestão, sei lá, entende? Porque aí você precisa talvez melhorar alguma área que vai influenciar uma quantidade maior de áreas. Essa é a análise que você vai fazer, essas duas questões, né? Qual o resultado mais te incomoda? Porque tem que mudar a ação para criar um novo hábito para o resultado ser diferente. E qual a mudança poderia afetar mais minha vida? E aí você vai fazer o seguinte, eu coloquei a palavra tudo aqui entre aspas, né? Avaliar e escrever tudo que você via, ouvia e vivenciava desde a infância. Tá? Então você vai ver como que toda essa programação mental, esses valores, essas memórias, essas crenças, essa visão de mundo que você tem hoje foi formada, para que você possa tomar ação e mudar. Aí você vai avaliar, essas crenças são reais? Por exemplo, eu acredito que eu posso ou não posso, que eu mereço ou que eu não mereço. Olha que interessante isso. É real? Esses valores me servem hoje? Por exemplo, você construiu o valor que futebol é mais importante que tudo na vida. Então, na hora do futebol não tem família, não tem filho, não tem nada. É um valor, né? O futebol é um valor para você. Família é um outro valor, religiosidade é outro valor. Então, você vai dar sempre preferência àquilo que tem mais valor. Então, me serve esses valores que eu construí ao longo da vida? As memórias,
a gente dá significado às experiências. Então a gente cria memórias, não necessariamente da experiência, mas do significado. E esse significado pode estar errado. As fobias são formadas assim, né? A criança dá significado a uma barata como se fosse um monstro, fosse comer ela. Entende? É o significado que ela deu. Ela tem que mudar o significado daquela experiência e aí as memórias. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre memórias, inclusive. Tá? Essas memórias, elas estão com o significado correto? Será que eu não posso ressignificar essas memórias? Essa visão que eu tenho de como as coisas devem ser, será que é melhor para mim hoje, com a maturidade, com a visão que eu tenho hoje? Com a visão não, né? Porque a visão está equivocada. Com a percepção de mundo que eu tenho hoje, está me ajudando? A visão que eu tenho de mundo e de como as coisas devem ser? Tudo isso aí você vai analisar, tá bom? Um exemplo meu aqui, semana passada, né? Eu tenho algumas declarações que eu faço, uma forma de mudar os arquivos que você tem na sua mente é declarar como você quer ser. E o Terra Eker, lá no livro Segredo da Mente Milionária, ele dá 21 opções, sugestões de declarações. Essa é uma delas: sou maior do que os meus problemas, posso lidar com qualquer problema. Eu tive um problema que eu não lembro nem qual é mais, apareceu muito sério na época, semana passada, né? E aí me veio à mente: sou maior do que os meus problemas, posso lidar com... Olha, eu fiquei tranquilinho na hora, porque eu tinha esse novo arquivo. Inclusive, eu queria te explicar essa questão aqui, ó. Nós temos... Como é que funcionam as memórias? Você tem um problema que você, por exemplo, não tem um hábito formado para aquilo, você tomar uma ação diferente. Você vai no seu banco Vou dar um exemplo aqui, para ficar simples isso. Por exemplo, você gostaria de chupar um picolé de jiló? Então você tem experiências com jiló na tua vida. Você nunca comeu picolé de jiló, mas você vai usar as memórias que você tem para tomar decisão sobre uma coisa que está transmutada ali num picolé. Eu não chuparia picolé de jeito nenhum, não quero não, picolé, não gosto de jiló. Entende? Você tem ali um arquivo de opções de como responder, tá? Baseado nas memórias que você tem. E o que a gente está criando com uma declaração, como eu botei ali, é um novo arquivo. Então, quando o teu cérebro, né, não tem o hábito formado, ele vai buscar lá na experiência de vida dele uma resposta. Ele vai pegar a melhor sempre. Só que a melhor, desculpa a palavra, às vezes é uma bosta, né? Então você vai responder mal, porque você não tem um arquivo adequado. Essa aí é uma dica fantástica para fazer mudança, tá bom? É criar novos arquivos de resposta para as coisas que você não é habituado ainda. Então você vai fazer toda essa análise, vai realinhar e pode inclusive fazer algumas declarações, tá bom? Para poder criar um novo arquivo da maneira como você quer responder aquilo, né? Em qualquer área que seja, tá bom? Eu estou dando todo esse enredo para entender que o foco é a ação e produzir novos hábitos, mas para entender que o processo é um pouquinho mais elaborado, mas que nós queremos ser simples, né? Então o foco nosso vai ser o comportamento, tá bom? Se você consegue mudar o comportamento tranquilamente, é porque assim, ó, se você tiver crença limitante, se você tiver memória te travando, se tiver valor que está te impedindo, você não vai conseguir mudar o comportamento com facilidade, dá muito trabalho. Por isso que eu dei toda essa introdução à ideia de mudar o comportamento. Se você começa a tentar mudar e vê que está travando, dá uma olhadinha, faz esse exercício que eu te passei aqui abaixo, volta no vídeo. Ouviu o que você fez desde a infância, que você aprendeu que tinha que ser aquele trem daquele jeito lá que não é bom para você, tá bom? E aí você vai focar a ação, repetir essa ação por muito tempo e ficar atento. Ó, mudança de hábito precisa primeiro pensar, para que você possa depois parar de pensar. O hábito é quando você para de pensar, tá? Então você precisa conscientemente pensar para poder parar de pensar. Vou te dar 2 dicas para te ajudar nesse sentido aqui, ó. Lembra que é da forma mais simples e permanente possível. Então, primeira dica: esse aplicativo do Google aqui, que é muito legal, que é o Keep. Então, minha sugestão é o seguinte: você vai pegar ali e vai escrever o novo comportamento que você quer. E todo dia você vai marcar ali, ó, o Keep dá a opção de você fazer esses quadrinhos, né? Quando você marca o quadrinho, eles vão tarefas cumpridas, tá? E depois você vai lá embaixo, nos 3 pontinhos, na verdade não lá embaixo, mas no celular em cima, desmarcar todos os itens. E aí eles voltam tudo de novo para o dia seguinte. Então essa é uma dica que eu quero te dar, que é o que eu uso para criar hábitos novos. Eu tenho a tarefa ali que eu tenho que cumprir. Agora, para garantir que eu vou fazer isso, tem uma outra dica. Lembra que tudo que a gente faz é para obter prazer e evitar a dor, né? Então você vai criar um gatilho de dor. Funciona até mais do que o gatilho de prazer. Pode criar um gatilho de prazer também. Por exemplo, mas é que você fez uma meta agora de estudar 15 minutos por dia, porque você percebeu que você precisa melhorar o seu conhecimento para afetar outras áreas da tua vida que são importantes aí. Se você não estudar 15 minutos,
você vai pagar uma multa de 30, botei 30 reais, mas tem que ser um valor que te incomoda. Se 30 é pouco, bota mais. Se 30 é muito, bota menos. Outro dia eu fiz isso com meu filho, falou, pai, qualquer valor me incomoda. E essa multa você vai pagar para uma pessoa que está te ajudando a alcançar a meta, se ela estiver te ajudando. Ou então você vai dar para um mendigo na rua. Mas você tem que sentir essa dor. Olha, isso aqui faz mudança na hora. Tá? Se você aceitar e se comprometer com isso, você muda na hora, porque dói pra caramba. Você dá o dinheiro, que às vezes já está curto ali, né? Seja 5 reais, 10 reais, então você vai pagar essa multa. E se você pode também criar um gatilho de prazer, por exemplo, o mês todo eu consegui ler 15 minutos por dia, eu vou ganhar um livro novo, eu vou comer no Camarada Camarão, sei lá, vou ter uma bobagem de restaurante que eu curto aqui, tá bom? Então você vai criar gatilho de dor e prazer para poder forçar você a criar um novo hábito. Compreende? Gente, qualquer dúvida coloca aqui embaixo, tá? Eu posso expandir mais. Eu procuro fazer os vídeos objetivos porque eu sei que a gente está hoje nessa ideia de que nós não temos tanto tempo, tá bom? Então eu procuro ser objetivo, mas eu posso expandir qualquer dos assuntos que eu falei aqui para que você possa entender melhor. Então você comenta aqui embaixo, tá? Inclusive, se isso te ajudar, comenta aqui embaixo. Inclusive, se você é um pai que está começando a carreira, eu tenho um presente para você, tá bom? Eu fiz um vídeo especial também, bem objetivo, chamado Guia dos Pais Novatos, Segredos para uma Jornada Tranquila. Se tranquilidade é uma coisa que você quer, daqui 15, 20, 30, 40 anos, assiste essa aula aí, que é um presente para você, e você vai poder ter mais segurança e ter essa tranquilidade, tá certo? Prazer estar contigo aqui, né? Um grande abraço e a gente continua conversando aqui no canal. Um abraço.